até aqui a rodada foi boa para o Botafogo. Falta só ele jogar. É verdade. Só que é o seguinte, cara, o Botafogo, para mim, ele perdeu o título no pênalti perdido pelo Tiquinho contra o Palmeiras. Que não Três joga a hoje. um, fazia o gol de pênalti 4-1, ganhava aquele jogo e disparava para o título. Afastava o Palmeiras, disparava. Aquele pênalti, para mim, perdido, destruiu o psicológico do Botafogo. E agora, tem uma coisa, para você ver como é que a coisa está tão zoneada lá pelos bandos do Botafogo. Pô, tem gente falando no Cuca, cara. E tem outros falando no Luxemburgo. Quer dizer, aí, meu amigo, aí, como dizia assim, antigamente, todos aos botes, né? Porque o naufrágio é iminente, né? Não tem a menor dúvida disso. Pô, Cuca e Luxemburgo, essa altura do campeonato, já não é nem desespero, é aquele momento que o cara está tendo delírio já, que quando está no alto mar, né? Que aí passa uma caravela, uma água viva e o cara vê que é uma caravela, sai nadando para lá, se queima tudo. É mais Então ou tem que menos tentar isso aí, qualquer né? coisa, Renatão. Tem que tentar Não, qualquer coisa do jeito que tá, ó. peraí. Uma Ó, Cuca e Vanderlei Luxemburgo é um pouco demais para o meu gosto, sinceramente. Bom, assim, Seagulls. a Universidade Federal de Minas Gerais faz um estudo muito legal de probabilidades. E foi o que eu Pô, me falei. desculpe, me desculpe, Fala. me desculpe, me desculpe. Eu vi esse estudo de manhã. Esse estudo é uma piada. É uma piada. Vocês vão Como? ver os números aí. Olha os Gente, ele não leva em consideração o que está acontecendo. Ele leva em Não, consideração claro, apenas o número não frio. leva, Isso, a não leva o matemática. aspecto psicológico, sem É dúvida. matemática, claro. Bota na Matemática. tela que vocês vão ver se não é um absurdo. Bota na tela. Botafogo, 46,8% de chance. Pronto, já virou, Bragantino, já 22,1%. começou a piada. Botafogo 46% ainda nessa draga. Palmeiras, Pô, 17%, vai vendo. Grêmio, 8%, olha só, Flamengo, 5,4%. imagina. Dá para levar a Mas sério é esse estudo? matemática, Renato. É matemática. Que nem eu Não, disse. não. Se o Botafogo dá um jeito de ganhar do Grêmio, Júlio, vai para 60%. a matemática, assim como os números, se não é interpretada, dá essas bizarrices aí. Como é que alguém pode dizer que o Botafogo ainda tem 46%? Sem levar em conta todos os resultados, os últimos resultados do Botafogo. Sem levar em conta o lado psicológico do Botafogo derretendo. Isso aí é o seguinte, então você bota lá A, B, C, D, E, F e diz, olha, o A tem direito a tanta. Não é assim, cara. Você tem que levar em consideração uma série de coisas que a nossa querida universidade não levou em consideração. Mas para isso estamos nós. Eles estão lá para os Não, não. números. E para isso Não, não, estamos não, não. nós. não. Se o Botafogo ganha hoje, o que agora, né, diante da situação, parece improvável, De 100 ele resultados para acontecer até o fim do campo, 100 combinações de resultados, 46 dão um título para o Botafogo. É simples assim, é pura Pois é, matemática. mas não é matemática, é futebol. É bem Sim, diferente disso. isso sem dúvida. Tem essa história de Luxemburgo, de trocar de técnico, não trocou até agora, parece que não vai trocar. A não ser que aconteça alguma coisa muito nova, derrota hoje do Grêmio, mas aí vai ser tarde demais, Mauro. E tem a data FIFA daqui a pouco, mas acho que já é aquele momento do desespero, né? E a gestão do Botafogo durante o campeonato ela é um desastre, né? É um desastre. Aí ficaram certo momento, houve quem considerasse o John Textor o grande gênio da lâmpada, nada disso. Nada disso. Aliás, ele teve uma conduta que me lembrou o Eurico Miranda, agora entrando em campo depois do jogo do Palmeiras, dentro do campo, Isso. xingando a CBF, essa coisa toda. Quando ele deveria, sinceramente, se ele fosse um grande gestor de futebol, ele poderia até estar com raiva da arbitragem, mas ele ia lá conversar com a sua comissão técnica e perguntar como é que o time dele toma 2 gols como o terceiro e quarto gols do Palmeiras naquela virada. Uma linha de passe dentro da sua própria área, no gol número 3, né? E o Murilo finalizando para virar o jogo completamente livre. Tinha um homem a menos. Gente, com um homem a menos, você tem dificuldade para disputar o jogo. Mas para se defender, se você for organizado, você vai se trincheirar, o adversário pode até fazer o gol, mas não vai ser com aquela facilidade. Estava 3-1 num pênalti. Tomou 3 gols. Coisa bizarra. E gols assim, inaceitáveis para um time que quer ser campeão. Agora, o técnico é engraçado. O Lúcio Flávio, é sempre bom lembrar, ele era auxiliar técnico fixo. Ele ficou esquentando lugar para o Luiz Castro no ano passado. Chegou o Luiz Castro. Aí pediram a cabeça dele, estava ruim e tal. De repente acertou ali a forma de jogar, um jogo até muito reativo, que lembra um pouco até o Anderson Moreira, que foi demitido porque ele não gostava do estilo.
12 jogos ali, vencendo e tal, liderando o campeonato, ok. Meteu o pé, foi para a Arábia Saudita lá, adeus. Bem, quem foi o interino? Não foi o Lúcio Flávio, foi o Caçapa, lá do Lyon, que agora está na Bélgica. Então, o Lúcio Flávio não servia para ser nem o tapa-buraco até a chegada de um novo treinador, que seria o Bruno Lage. Aí sai o Bruno Lage. Ah, não, agora o Lúcio Flávio serve para ser o técnico do Botafogo, para recuperar o time que vinha perdendo terreno, e já vinha jogando mal há algum tempo, desde julho, a gente tem alertado para isso, não é de hoje. Tá? Alguns resultados um tanto quanto mentirosos, atuações fracas com empates e vitórias sem o Botafogo merecer, tanto que o goleiro do Botafogo passou boa parte do campeonato, Pérez, como o goleiro que mais defesas fez na competição. Ou seja, ele era muito exigido. Salvou o Botafogo incontáveis vezes. Os jogadores da defesa também, num bom momento defensivo do time. Então, acho que é isso que ele tinha que cobrar. Mas não está sabendo muito bem o que fazer. Mexeram errado, apostaram num técnico que não tinha nem 150 jogos como o técnico do time profissional, que era o Bruno Lage. Essa é a realidade desse rapaz. Um cara que entregou o cargo na coletiva depois de perder para o Flamengo, como se perder para o Flamengo fosse um absurdo. Fosse um tropeço, como diriam alguns aí, né? Um tropeço. Essa foi muito boa também ontem. Então, assim, o Botafogo meteu os pés pelas mãos. E essa coisa da matemática, eu estou com o Renato. Eu acho que a matemática ajuda se você souber interpretar. Esses números, esse percentual que o cara chega até ele considera pontos acumulados quando o Botafogo era o time mais competitivo do Brasileirão. Não é mais há muito tempo. E, entre outras razões, os adversários, obviamente, estudam o líder e se preparam para enfrentá-lo e vão explorando as suas deficiências, né? Vão, de alguma maneira, impondo mais dificuldades. Não por acaso o Botafogo era invicto e vencia todos os jogos no tapetinho, e depois que perdeu o Flamengo já teve novas derrotas, já empatou com o time que briga contra o rebaixamento. Então, assim, é outro momento, é outra realidade. Olha, vai ser muito difícil recuperar. Eu acho que o Botafogo deveria ter contratado um técnico minimamente experiente já há algum tempo. E a senha foi a derrota para o Palmeiras. Acho que ali foi o sinal. Troca enquanto dá tempo, coloca alguém que consiga pegar o peão na unha aí e botar esse time para ser competitivo, organizado. O Lúcio Flávio não parece ser essa pessoa. Se um dia ele virar um bom técnico, ok. Hoje, 2023, claramente ele não é. E do outro lado, Júlio, o Grêmio, ele tem jogo a mais, é verdade, mas também, vale também para o Galo que vale para o Grêmio também. Se ganhar, ele entra na disputa, definitivamente. Vai completar 5 vitórias seguidas se vencer, e vai para 59 pontos, fica na situação, fica exatamente como está o Palmeiras. E você citou que o Grêmio é um visitante inofensivo, mas ele é um mandante muito bom. É onde o Luis Soares faz a maior parte dos seus gols, etc. E aí, olha a tabela do Grêmio depois desse jogo. São 3 jogos em casa, 3 em 4. Corinthians em casa, Galo fora, aí Goiás e Vasco em casa, que não são jogos fáceis, no meu ponto de vista. São 2 times disputando para não cair. O time que está jogando a vida é sempre jogo encardido. Mas você também aproveita o desespero do outro, né? Então, Corinthians em casa, Atlético fora, Goiás em casa, Vasco em casa, e acaba com o Fluminense de férias fora de casa, o Grêmio. Então também tem uma tabela bem interessante. De férias não, né? De férias, digo, lá na Arábia já, o Fluminense vai estar. Para a disputa do Mundial. Tem uma tabela interessante. Em cima da discussão da matemática, fui aqui ao principal site de apostas do mundo, não farei o jabá, porque o site de aposta, ele não está querendo perder dinheiro, né? Então ele leva em consideração a matemática e os momentos e etc, etc. E olha, nesse momento, o Botafogo paga 2,75 para 1 em caso de título, o Palmeiras 3,20, são números altos, 2,75, 3,20, o Flamengo 4,50, então para os nossos amigos de Minas, o Flamengo tem só 5%, para o algoritmo aqui da Casa de Apostas é muito mais, né? 4,50, o Bragantino 6 para 1, e olha que interessante, hein? Porque a pontuação deles é a mesma. O Grêmio 17 para 1, o Galo 67 para 1. Tô quase botando R$10 no Galo aqui. Vai que, né? Vai. 67 para 1. O algoritmo da Casa de Apostas não acredita no Atlético Mineiro do Filipão.